Olá pessoal, meu nome é Daniel Passos Dick, sou colecionador de CDs, estudioso, pesquisador, melômano. É, Ainda no programa de Villa-Lobos, nós vamos falar de algumas aulas para obras para piano. Nós vamos falar de algumas obras para piano de Villa-Lobos, tocadas pela pianista Clarice Werner. Seguinte, inclusive eu pretendo fazer alguns comentários se possível, sobre isso. Vamos lá. Clarice Werner é uma das mais conceituadas artistas do Brasil. Nascida em São Paulo, teve formação dirigida pelo professor José Clias. Aperfeiçoou-se no Conservatório de Genebra com Louis Hildebrand, em Nova York com Leonard Shure, no Mannes College of Music. Premiada no concurso internacional de Wilhelm Backhaus, apareceu em recitais na Europa a partir dos anos 70. Na década de 80, foi solista da Filarmônica de Israel, em outras épocas, quando Israel não estava em conflitos, né? Porque Israel, apesar de ter conflitos com a Palestina, a faixa de Gaza, teve uma orquestra própria, né? O Estado de Israel, o povo de Israel, que é tão sofrido, perseguido ao longo do, da história, né? Desde que se formou o Estado de Israel, em 1948, Israel já teve uma orquestra sinfônica e filarmônica própria, ou se é que ainda tem, não sei ao certo exatamente. A Filarmônica de Israel e apresentou-se nos Estados Unidos e no Japão. Com interesse pronunciado pela música do século XX, ampliou seu repertório de maneira a abranger num extremo a música dos antigos virginalistas ingleses, né, tipo William Byrd, né, outros, né, virginalistas ingleses, música da Idade Média, né, dos virginalistas ingleses e tecladistas espanhóis, e no outro a música contemporânea do Brasil e do exterior, registrando em gravações premiadas para diversas gravadoras. Coube-lhe virtualmente reabilitar o compositor brasileiro Glauco Velasquez, figura inovadora do início do século em registros pioneiros. Dedicou-se também a gravações com o saxofonista Paulo Moura, porque a Clarice Werner ela já tocou muito, né, como pianista brasileira, com o saxofonista, escuro que é um excelente saxofonista, fez dupla com o saxofonista Paulo Moura. Clarice Werner e Paulo Moura, a dupla, a, a dupla deles dois para diversos discos, né, junto com o Paulo Moura, ela atuou muito junto com ele, o Paulo Moura, né? Não sei se a Clarice Werner ainda é viva, né? Porque ela já é uma senhora, uma pianista brasileira muito, muito antiga também. Já tocou, ela fez muita dupla, gravou diversos CDs com o saxofonista Paulo Moura. É muito conhecida a dupla Clarice Werner e Paulo Moura, onde explora territórios limítrofes entre a música clássica e a popular. Então, assim, uma simbiose onde a música brasileira se sente perfeitamente à vontade. Esse é o comentário de Luiz Paulo Horta. Heitor Villa-Lobos, entre parênteses, 1887 e 1959. Aqui está errado 1957, mas é um erro de. O principal compositor brasileiro da área erudita legou-nos uma obra considerável que engloba mais de 1.000 títulos, né? Villa-Lobos, pouca gente sabe, é um dos segundos compositores clássicos da música clássica que mais compôs obras ao longo da história. Ele só perde em número de para um contemporâneo da era barroca de Bach, Georg Philipp Telemann. Pouca gente sabe, como eu sei também, né? Foi um dos segundos compositores ao longo da história da música clássica que tem mais número de obras, composições, né? Da canção à ópera, do estudo para violão a concertos para instrumentos variados e da música de câmara à sinfônica, ele abordou praticamente todos os gêneros musicais à sua disposição pela época em que viveu, claro.
Em toda a sua música é possível perceber as marcas do seu talento. Em toda a sua música é possível perceber a marca do seu talento. Aí coloca esses dois pontos aqui. Exuberância e originalidade melódica. Maestria e reverência no tratamento harmônico. Vive do manejo da rítmica e uma forte imaginação colorística no emprego instrumental. Moderno sem ser iconoclasta. Iconoclasta é uma coisa assim, é um cara entendido, intelectualizado. Eu nunca soube exatamente no dicionário, procurei essa palavra várias vezes, qual o significado exato da palavra iconoclasta, porque, modéstia à parte, nem eu mesmo sei. Já procurei no dicionário. Realizou amálgamas do erudito e do popular, do antigo e do atual, mesclando tudo com seu temperamento romântico e brasileiro. No catálogo de obras de Villa-Lobos, que possui proporções verdadeiramente amazônicas, o piano ocupa em lugar especial, né? Um lugar especial, claro. Villa-Lobos não podia deixar de compor nada, claro, obras para piano também, além de música sinfônica. O compositor o empregou com frequência em obras camerísticas e também em concertos, claro, no tanto música de câmara, concertos, mas foi para o piano solo que ele dirigiu sua criatividade com mais constância, apesar de ele próprio não ser um pianista apetrechado, apesar dele próprio não ser um pianista um pianista apetrechado, quer dizer, um pianista assim, como vamos dizer, um cara um homem que, que fosse especialista em tocar piano, fazer obras para piano, né? Deixou em torno de 200 itens destinados a esse instrumento, proporcionando a ele todo um importante novo repertório. Dois pontos. Aí é possível localizar de harmonizações singelas, como as existentes nos vários volumes do Guia Prático. Sua obra, o Guia Prático, é uma obra muito conhecida que ele escreveu e compôs para a música clássica, até afrescos sonoros de grandes proporções, como o que encontramos em Rude Poema, que já tinha falado em aulas anteriores sobre o Rude Poema, né? Uma composição orquestral muito forte também, muito profunda. Só para ter uma ideia, o Guia Prático de Villa-Lobos é uma obra que ele escreveu de música clássica, não é tão conhecida para os estudiosos. O Guia Prático é uma obra, um livro de Villa-Lobos que ele escreveu, são estudos, né? São formas que ele, tanto obras orquestrais para piano. Eu, modéstia à parte, nunca li o Guia Prático de Villa-Lobos, mas já ouvi falar muito, né? Tem pessoas que conhecem mais a fundo e são capazes de. Na maior parte das vezes, entretanto, Villa-Lobos anotou para o piano impressões poéticas curtas e concentradas, concebidas em torno de uma cantilena de sabor original ou então de um ritmo marcado. Com frequência, arrolou essas pequenas peças em suítes ou coletâneas, emprestando a elas insuspeitadas conotações sugeridas pelo seu próprio encadeamento, né? Um ciclo de obras para piano. O estilo pianístico de Villa-Lobos é o resultado de um retrabalhar linguagens de procedência variada. O estilo pianístico de Villa-Lobos é o resultado de um retrabalhar de linguagem de procedência variada. A tradição dos velhos, aí coloca-se, parece uma palavra inventada, a tradição dos velhos pioneiros populares cariocas e a escritura sofisticada da escola erudita francesa, notadamente a de Debussy, né, Claude Debussy, compositor impressionista francês, são duas das muitas fontes que o nosso artista fez suas, a partir do instante em que tamizou. Tamizou deve ser uma palavra referência ao rio Thames, navegar pelo rio Thames, em Londres, na Inglaterra.
ele em sua própria sensibilidade. Tamizou é mais referente a isso, né? Desse estilo, algumas marcas distintivas do compositor, deste estilo, algumas marcas distintivas do compositor, doçura e brutalidade, ou seja, calma, tranquilidade e aquela coisa mais intensa, mais bruta, né? Forte naquelas obras orquestrais e pianistas mais agitadas, né? Asperezas harmônicas e grandes expansões de lirismo melódico. Lirismo melódico é aquela coisa mais calma, tranquila, nostálgica, romântica também, né? E se nas obras pianísticas escritas até a década de 1920 há um acentuado gosto pelos gestos percussivos, a partir dos anos 30, né, na época de Getúlio Vargas, a Revolução de 32, aquela época antes, antes da Segunda Guerra Mundial, né, em uma espécie de neorromantismo, é a melodia longamente espraiada que impera, aquela melodia, aquelas obras pianísticas e orquestrais que têm um sabor que tem um, um, do romantismo, né, na, nas obras de Villa-Lobos, aquela coisa romântica, nacionalista também, nostálgica, né? Neste álbum de Clares Vernes estão presentes alguns dos principais aspectos do pianismo de Villa-Lobos, né? A Prole do Bebê, que é uma coletânea de obras para piano, de 1928, é uma cintilante coletânea de 8 peças inspiradas no universo infantil, uma obra que ele compôs inspirada também em músicas para criança, é obra para piano inspirada em músicas para crianças. A Prole do Bebê é uma obra pianística de Villa-Lobos linda, fantástica, profunda, né, muito doce, muito amável, muito cheia de ternura. A Lenda do Caboclo, de 1920, é uma peça atmosférica bem dentro do espírito modernista da arte brasileira daquele instante. Choros número 5, Alma Brasileira, 1905, segundo o compositor, é uma síntese da nossa alma, né? Valsa da Dor, de 1932, que é muito linda, muito romântica, muito profunda, né? Valsa da Dor, que é uma valsa muito triste, ao mesmo tempo carregada de sentimentos, né? Que é muito profunda, né? E Impressões Seresteiros, de 1936. Esta última pertence ao ciclo brasileiro, são como, aí você acha aqui, instantes psicológicos, né? E Baquianos Brasileiro número 4, de 1930 a 1941, que é uma obra muito triste, muito Baquianos Brasileiros, muito. É como se, ao ouvir Baquianos Brasileiros número 4, que é muito, muito triste, e eu mesmo pude, você sente a perda da noção da vida, da realidade, da realidade brasileira, uma obra muito. Bom, só quem ouvir Paquianas Brasileiras número 4 é que vai, ao piano, é que vai perceber isso, né? E é uma obra realmente muito triste mesmo, mas é bonita, tá? Que vale a pena ouvir. E Baquianas Brasileiras número 4, 1930 1941. É uma sequência de 4 poderosas peças em que o autor estabelece uma ponte entre Johann Sebastian Bach, né? Johann Sebastian Bach, que foi um grande músico alemão, que eu adoro, e a música brasileira. Claro que Villa-Lobos, Bach sempre foi uma fonte de, de inspiração e referência para ele, mas só para ressaltar, todos os choros de Villa-Lobos, alguns são para piano, outros são para violão, outros são para orquestra, e a mesma coisa nas baquianas, eu tinha me confundido na aula anterior. Nem todos os choros, né, para violão não tem todos os choros de Villa-Lobos são para orquestra. Alguns são para piano, para violão,
A mesma coisa as baquianas, tem uns são para piano, a mesma coisa são os baquianos brasileiros, tem uns que são para violão, tem umas que são para violão, para piano, e tem outras que já são para orquestra, isso varia muito, tanto nos choros quanto nas baquianas brasileiras. Bom, essa foi a aula de hoje. Falou-lhes, Dick, falou-lhes, foi um prazer, obrigado a todos. Esses textos todos, do qual fiz um comentário, segundo as palavras de J. J. de Moraes.